Eu queria dar bom dia a todas e todos para mais uma reunião aqui do nosso departamento, né? E hoje, né, queria agradecer ao professor Rodolfo, aqui da área de obstetrícia, da divisão de obstetrícia, por estar trazendo aqui, né, duas professoras da Universidade Del Valle, na Colômbia, tá? Para falar para a gente sobre saúde sexual e reprodutiva em sua perspectiva multidimensional e trazer, né, essa internacionalização para nós, né, com possibilidades de parcerias e de conhecer outros serviços, que é muito importante. Então, isso é importante, estou vendo aqui vários alunos, né, agora a gente tem pessoal desde o terceiro ano aqui no departamento, e é importante, né, para vocês saberem que tudo isso que acontece aqui não é de um dia do outro, são várias sementinhas que são plantadas ao longo de muitos anos para que as coisas sejam como são, tá? Então, essa é mais uma das sementinhas que pode gerar muitos frutos aí para a gente no nosso trabalho, na melhoria do cuidado com as mulheres, que na verdade é uma das nossas missões, né? Então, o departamento tem como missão toda essa parte de ensino, desde a graduação, residência, pós-graduação, extensão, e também essa missão que acredito que é, ao meu ver, às vezes a mais importante, que é a atenção à saúde da nossa população. Então, integrar todas essas atividades, né, de ensino, de pesquisa e de assistência é a nossa função. Então, quando a gente traz professores de fora, a gente fica muito contente, porque a gente pode estar estabelecendo parcerias para uma nova fase de novas perspectivas aqui dentro. Rodolfo, me fala quando o pessoal estiver pronto. Eu estou apoiando aqui na conexão delas, mas enquanto isso, eu queria notar a presença e trazer também para a palavra e para a discussão a Georgia Carolina Nascimento, que foi quem fez a ponte para essa conexão. A Georgia é aluna de pós-graduação aqui da Unicamp, e está fazendo um sanduíche, né, um doutorado de sanduíche na Universidade Del Valle. E nesse sentido, Jorge, eu queria passar a palavra para você para explicar um pouquinho, trazer um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que tem sido essa aproximação e como é que iniciamos essa aproximação com a Universidade Del Valle. A doutora Laura Margarita já está, enquanto a doutora Jorge fala sobre essa experiência, a doutora Laura Margarita já está entrando, conectando, e aí depois a gente passa a palavra para elas e iniciamos a conversa. Jorge, bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia a todos, a todas, todos. É uma alegria poder estar aqui fazendo essa articulação com vocês, porque, na verdade, essa ideia surgiu um pouco de uma proposta tímida, né, de tentar ter uma experiência interdisciplinária aí, porque eu sou antropóloga, né, cientista social de formação e doutoranda em antropologia, aqui pelo PPGás da Unicamp mesmo, e fui no semestre passado, voltei faz alguns dias, aí não tem um mês ainda, ter essa experiência no doutorado em saúde lá, um pouco para poder entender, né, essa lógica, esse funcionamento na área da saúde mesmo, no campo acadêmico, mas para poder traçar essas articulações que eu acho que ainda são tímidas, né, que a gente precisa fortalecer. Então, lá eu estava investigando experiências de gestação, parto e puerpério de mulheres, e aí trabalhando com enfoque de raça e classe social. Então, trabalhei com mulheres da cidade de Buenaventura, que é uma cidade, uma situação de vulnerabilidade social bem importante aí, e encontrei resultados super interessantes que estou escrevendo e devo divulgar em breve, mas para não pegar muito tempo da reunião, na verdade, dizer que a ideia desse curso, da construção desse curso em conjunto com a professora
com a professora Margarita e também com os professores da universidade, foi um pouco, então, ter essa correlação interdisciplinar, né, pensando esse aspecto biomédico hegemônico, também da saúde pública, da saúde coletiva, e nesse campo mais socioantropológico também, de conhecimento sobre a saúde sexual e reprodutiva. Então, estou muito feliz de ter participado desse desenho, desse curso, aí um pouco aprendendo com eles, né? E foi uma experiência incrível e eu espero que a gente consiga traçar mais experiências institucionais importantes assim e que isso possa crescer ainda mais. Acho que é a ideia de todos estarmos aqui, né? Aí a Margarita, a gente vai falar um pouco das propostas mais concretamente aqui da instituição. Muito obrigado, Georgia. Nesse sentido, eu vou passar, então, a apresentar a professora doutora Laura Margarita Belo Álvares, que é professora e pesquisadora da Universidade del Valle, ligada, entre outros, ao Centro de Desenvolvimento e Avaliação de Políticas e Tecnologias em Saúde Pública, que é uma unidade de pesquisa interdisciplinar, interinstitucional, dentro do campo da saúde pública e da promoção de saúde, que tem, a partir disso, um objetivo de vincular a pesquisa avaliativa às soluções de problemas relacionados ao bem-estar da população. E a professora Laura Margarita, traz um recorte nesse sentido para a saúde da mulher. E a ideia é a gente apresentar um pouco do trabalho que eles desenvolvem na Universidade del Valle e a possibilidade de a gente estabelecer parcerias nesse sentido de ampliar a nossa atuação na área de saúde sexual e reprodutiva. Doutora Laura Margarita, muito obrigado pela presença. Falei em português, não tenho um espanhol muito adequado para falar, para apresentá-la, mas fique à vontade para falar em espanhol, que todos estamos acostumbrados. Buenos días. Yo no hablo ni una gota de portugués, entonces nos toca hacer un esfuerzo para comunicar. Muchas gracias por la invitación, Georgia. Gracias por conectarnos, por buscar este tipo de alianzas. La idea, como plantea el profesor Rodolfo, es tratar de buscar estrategias para trabajar en conjunto, ustedes y nosotros acá en Colombia. Compartimos intereses en investigación, compartimos situaciones de salud similares en los dos países y en las dos regiones, y pues consideramos que a partir de la pasantía de Georgia podemos construir alianzas que nos permitan desarrollar trabajos no solamente de investigación, sino digamos, de intercambios con estudiantes, estrategias pues, de trabajo en conjunto. Como el profesor Rodolfo decía, mi nombre es Laura Margarita Bello, yo soy ginecóloga, soy médica ginecóloga, y actualmente estoy haciendo mi doctorado en epidemiología y salud pública y estoy vinculada al Centro CEDETES, que es un centro de investigación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. El Centro CEDETES tiene diferentes grupos de investigación, es un centro de investigación que hace parte de los centros colaboradores de la Organización Panamericana de la Salud en promoción de la salud, específicamente en la línea de promoción de la salud, y está, digamos, dentro de los 8 grupos de investigación, tenemos grupos que trabajan la parte de cuidado de enfermería, condiciones de salud, tenemos grupos de pediatría y hay un grupo específicamente que es al que yo pertenezco, que es el Grupo de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. A partir de ahí, entonces, la idea es buscar alianzas con ustedes y pues, que nos puedan beneficiar a todos para trabajar
no solamente en temas de investigación, sino en vincularnos en los procesos que ya están en curso. No sé si les parece, les muestro un poquito, les presento un poquito en qué consisten los cursos que estamos construyendo en este momento y en los que nos gustaría invitarlos a participar. Entonces, regálenme un segundito. Entonces, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, básicamente, pues tenemos más líneas de investigación, pero en este momento tenemos interés en trabajar con ustedes específicamente en digamos, en dos productos que han salido como parte de procesos de investigación y de trabajo interdisciplinar. El primero es este curso del que yo ya hablaba, que es el curso de salud sexual y reproductiva, perspectiva multidimensional. Es un curso orientado a doctorandos específicamente. Sin embargo, estamos pensando que quizás ampliarlo a otro tipo de estudiantes sea una buena opción, incluso estudiantes de medicina o estudiantes de maestría. Básicamente es tratar de entender que la sexualidad es mucho más que la dimensión biológica de la sexualidad y que hay que salir de las disciplinas específicamente de la salud en el entendimiento de la salud sexual y reproductiva. Por eso tratamos de aliarnos ciencias de la salud con ciencias sociales para tratar de ampliar esas dimensiones que construyen la salud sexual y reproductiva del ser humano e incorporar pues diferentes abordajes desde el curso de vida, de los momentos de la vida, las experiencias y los contextos de las personas a la hora de entender en qué consiste pues la salud sexual y la salud reproductiva. Nosotros entonces en este curso lo que queremos es tomar esas herramientas teóricas y discutirlas, tomar las experiencias en investigación, tomar las áreas disímiles de formación de los diferentes doctorandos para volver a aprender qué es la salud sexual y reproductiva desde esas diferentes visiones. Y básicamente vamos a trabajar con 3 dimensiones específicas, pero pues la idea es incluir más cada vez y es la visión de la medicina o del modelo biomédico, la visión de la salud pública y la visión antropológica o de las ciencias sociales. Entonces, básicamente nosotros tomamos estos 3 componentes, ¿sí? La perspectiva biomédica, la perspectiva de salud pública y la perspectiva antropológica, y tratamos de abordar la salud sexual y reproductiva desde su multidimensionalidad. Pues el objetivo es repensar cómo funcionan esas dimensiones en torno a la salud sexual y reproductiva, las institucionales, las políticas, sociales, culturales, y tenemos 3 objetivos, digamos, específicos que perseguimos, que es identificar y comprender las principales categorías que se estructuran en esos enfoques, analizar y conceptualizar esas nociones de salud sexual y reproductiva desde otra visión y proponer las estrategias de intervención orientadas o alrededor de esa nueva construcción y de esos nuevos enfoques revisados. Son 5 módulos, un módulo introductorio en el que planteamos hablar de qué es la multidimensionalidad y entender un poco esa visión multidimensional del mundo. Disculpenme un segundito, qué pena con ustedes. Un enfoque biomédico, entender la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva biomédica, que es con la que más, digamos, más frecuentemente estamos en contacto. La visión de la salud pública, la visión de la antropología y cerrar con un proceso de integración de todas esas visiones dentro de la construcción del concepto de salud sexual y reproductiva. Y al cierre, pues la idea es presentar un producto que se haya construido durante el curso, orientado desde las líneas de investigación de cada doctorando. Es decir, nosotros no queremos ser un curso más y ser como un paréntesis en la investigación doctoral,
sino que cada uno de los doctorandos pueda abordar y entender desde su propia investigación cómo aplicar estos conceptos que estamos trabajando durante el curso. Somos varios docentes, bueno, yo soy la coordinadora del curso, como les decía, yo soy médica especialista en obstetricia y ginecología. Está el doctor Nicolás Ortiz, él es odontólogo, magíster en salud pública y en ciencias sociales y tiene doctorado en salud colectiva. Y María Virginia Pinzón, Nicolás y yo somos docentes de la Universidad del Valle. María Virginia es bacterióloga, es especialista en educación multicultural, magíster en salud pública y tiene un doctorado en antropología. Y ella trabaja en la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca es una universidad pública en Colombia, también es muy cerca a la Universidad del Valle, pero digamos que es digamos, un departamento diferente con unas dinámicas diferentes desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico. El Valle del Cauca tiene mucha población afro, algo de población indígena, mientras que el Cauca tiene mucha población indígena, algo de población afro, entonces ahí compartimos como estas visiones diferentes de la salud. Y bueno, Georgia, que es nuestra docente invitada estrella que participó en la construcción de este curso como un miembro pues del equipo del planteamiento del curso. Voy a dejar de compartir un momentico, porque este es uno de los cursos, digamos que tenemos otras opciones, pero me gustaría oír un poco sus visiones o que si hay algún interés, si no les parece interesante, bueno, este tipo de cosas, porque yo sé que pues ustedes son un departamento de ginecología y yo soy ginecóloga y entiendo que a veces cuando a uno llegan y le hablan de antropología de la salud y la perspectiva diferente, queda uno como perdido, como que esta gente de qué está hablando. Entonces es también un poco como escuchar sus percepciones al respecto y tratar de tender puentes que nos permitan trabajar en conjunto. O Dr. Lau faz uma provocação, então, para a gente nesse sentido de como percebemos essa necessidade de ampliar a visão que temos em relação à saúde sexual reprodutiva para além de aspectos biológicos desse tema. E aí, de novo, eu vou convidar a Georgia para agregar alguma coisa nessa provocação, de como a sua experiência tem, do seu trabalho lá, tanto aqui quanto na Universidade del Valle, tem contribuído para ampliar a visão, ou para trazer um olhar mais amplo para esses aspectos da saúde sexual e reprodutiva. Obrigada, professor Rodolfo. Na verdade, o que eu tenho percebido muito é que as experiências diferentes das mulheres, né, existem dois aspectos, né, o micro e o macro, mas eles se conectam de uma maneira extraordinária, porque a maneira com que elas experienciam essas vivências, né, por exemplo, no caso da gestação do parto puerpério, mas pensando na saúde sexual e reprodutiva de uma maneira mais ampla, ela tá muito interligada com um panorama mais geral, né? E que aí se relaciona com as políticas públicas, né? A maneira com que isso vai ser gerido, né? Então, no seio da elaboração dessas demandas, enfim, e também com aquilo que é mobilizado pelas mulheres enquanto ativistas, não só pelas mulheres, né, mas pela sociedade civil. Então, eu percebo que existe todo um emaranhado que torna esses temas assim extremamente complexos, a gente já sabe, né, mas que também tem a ver com a maneira com que a própria população
seus hábitos de vida, as suas escolhas, suas trajetórias, enfim, acho que existem uma série de aspectos para serem pensados aí, mas nesse campo interdisciplinar eu acho que a gente só tem a ganhar para pensar, porque aí particularmente falando, uma coisa que eu acho que eu nem cheguei a conversar muito com os professores de lá, mas nós, enquanto estudantes da pós-graduação nas humanidades, enfim, acabamos recebendo muitos convites, ou mesmo as pessoas já formadas, doutores, doutoras, acabamos recebendo muitos convites dos estudantes na área da saúde para poder tratar desses aspectos em separado. Eu acho isso muito interessante, porque para a gente é um prazer, né, poder falar sobre isso, mas seria muito bacana que isso tivesse dentro dos currículos. E a gente sabe que é muito difícil, porque eles têm uma formação super apertada, que é complicado achar o espaço, mas a gente percebe que existe essa demanda latente por parte deles, né, dos próprios estudantes da graduação. E nesse caso do doutorado, acho que é uma consequência de uma formação que vem desde antes, né? Desde essa época da graduação, né? Do pré-grado, como a gente diz em espanhol. Então, essa demanda, ela existe, né? E acho que seria interessante a gente esboçar essas possibilidades aí. Bom, se vocês quiserem que faça alguma interlocução em espanhol, português também, fiquem à vontade para poder, se tiver dúvidas em relação aos termos que a gente utiliza, tranquilo. Não, eu creio que a, a provocação vem no sentido de como estamos olhando para isso, né? Como nós, como pesquisadores, como médicos, como professores, estamos olhando para a interação de aspectos antropológicos, sociais e biológicos na assistência, no atendimento à saúde sexual e reprodutiva, né? E nesse sentido, eu acho que a gente tem tido algumas experiências bastante importantes de aproximação mais objetiva nesse campo. A professora Fernanda até colocou aqui no chat a possibilidade, um interesse e o trabalho que tem em relação à busca de determinantes sociais na saúde da mulher, diante do planejamento reprodutivo e acesso à saúde. Doutora Fernanda, gostaria de comentar um pouco esse tipo de abordagem? Sim, primeiro agradecer, né, a professora Laura, lá de Colômbia, está aqui conosco, né, e a Georgia para trazer toda essa provocação, como eu coloquei aqui no chat, né, então eu sou Fernanda, eu sou obstetra, eu sou médica e professora aqui, e assim, Georgia, eu acho que o que você colocou é fundamental, e assim, ter modelos ecológicos, né, para tratar da saúde, que você vai desde o indivíduo, as relações mais próximas, o serviço de saúde e toda a sociedade e políticas públicas são importantíssimos, porque a gente está passando por um momento, né, agora que é muito nítido ver os determinantes sociais na saúde das nossas populações. Aqui eu falo das nossas mulheres, porque eu sou obstetra, né, trabalho com as mulheres nessa fase da vida reprodutiva, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante e trabalhar, né, com essas questões que envolvem vários preconceitos, né, questões estruturais das sociedades que implicam na saúde, né? Então, eu trabalho em alguns pontos, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que se chama SARAS, que é Saúde Reprodutiva e Hábitos Saudáveis, que a gente criou numa multidisciplinaridade que se iniciou com pessoas da área da saúde. Então, não eram só médicos, mas eram enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educador físico, mas dentro da área da saúde. E aí não está cabendo mais, a gente precisa expandir, porque uma das nossas alunas, ela deve estar até aqui, a Odete, que é uma psicóloga, a gente está trabalhando com violência de gênero,
e é uma coisa que extrapola só essas questões de saúde, mas que a gente precisa trazer para a área da saúde. Então, assim, questões como violência de gênero, o racismo, e tão embutido na nossa sociedade como determinante social da saúde. Isso é uma outra aluna que está trabalhando, que é a Amanda. E populações vulneráveis, o professor Barramontes, eu vi que ele está aqui, ele tem um trabalho grande com refugiados, que a gente pensa em expandir, ou em populações indígenas, né? Então, questões de vulnerabilidade relacionadas a aspectos sociais, né? E nem estou chegando no antropológico, porque eu tenho até medo de me colocar que meu filho faz ciências sociais e ele fala que eu falo tudo errado, tá, Georgia? E eu estou tentando trabalhar e aprender várias coisas para me colocar da forma certa. Mas todas essas questões de vulnerabilidade das mulheres impactando na saúde é muito importante e não dá para desvincular. Até coisas básicas como aspectos nutricionais. A gente tem uma parcela enorme da população com insegurança alimentar. Como que eu vou fazer uma orientação adequada no cuidado pré-natal e todas essas outras questões que envolvem, por exemplo, diabetes, que é uma questão frequente na gestação, se eu tenho insegurança alimentar e tenho todos esses determinantes sociais. E a questão da violência, que é o que a gente está mais estudando agora, o quanto ela perpassa todos os resultados em saúde, né? Porque você acaba tendo populações de mulheres vivendo uma condição de gênero terrível. E a gente chega na pior condição, que é a morte materna. E a morte materna, eu falo que é a maior questão de gênero, certo? Que existe. Porque só pode morrer de morte materna quem está nessa situação, né, de vulnerabilidade, que é a questão de passar por uma gestação. Mas eu acho fantástica essa interlocução, e estou aqui, deixei meu e-mail aqui, e estou super à disposição. Acho que eu tenho várias alunas que vão querer participar desse curso, porque eu acho que é fundamental para a gente expandir nossos horizontes com relação à saúde das mulheres. Muito obrigada, viu? E aí eu passo a palavra para a professora Eliana, para depois retomar, então, depois devolver a palavra para a doutora Laura, para a gente continuar as possibilidades, né, essa discussão. Doutora Eliana. Bom, eu não sei, um bom dia para quem eu não estive ainda, não sei se nos próximos temas aí seria mais apropriado, mas eu queria fazer, acho que 3, talvez, comentários breves. O primeiro, eu não sei se Georgia e Laura têm acompanhado, mas a FIGO está num momento com uma nova presidência de alguém que tem tentado tornar a FIGO, né, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, bastante ativa nessas questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva e retomando a interação com várias organizações internacionais. E acho que é importante acompanhar, para quem não tem acompanhado, tem tido boas oportunidades de webinários e entender outros atores. Então, há um esforço da FIGO vamos dizer assim, estar nessa cena acompanhando tudo que tem acontecido com outras instituições e organismos em todo o mundo. Então, acho que esse é um fato que eu queria aí chamar a atenção. A segunda coisa, a Georgia nos coloca aí a questão de como incluir isso na formação, e eu até falei para a Fernanda essa semana, né, quando a gente estava na qualificação da UDET, o nosso curso de medicina em particular está no momento de rediscutir a reforma, tem uma nova reforma, e o objetivo da reforma, como todo curso hoje mais antenado com a contemporaneidade, é ser um curso muito mais interdisciplinar, baseado em projetos, e a valorização do lado chamado humanístico da medicina é um fator. Isso não é novidade para a Unicamp, né? Para quem não é da Unicamp, ou para quem está na Unicamp recentemente, isso não é novidade. A Unicamp sempre teve essa visão, e, em particular, nosso departamento e o CAISME foram pioneiros no Brasil nessa abordagem. Mas, neste momento de reforma, acho que muito da abordagem de saúde sexual e reprodutiva, com uma visão ampliada, que inclui as ciências sociais, ela tem espaço não no 5º, 6º ano, ela tem espaço no 1º, no 2º e no 3º.
Isso é, no começo da formação. E é quando existe uma demanda muito forte dos alunos, e tem sido trazida, inclusive pela mudança de perfil de quem está hoje fazendo medicina na Unicamp. Nós temos outros alunos fazendo medicina na Unicamp. Então, esse assunto é extremamente importante. E o terceiro ponto que eu queria só também deixar aqui registrado, nós temos na universidade, como eu estive na reitoria, na gestão até 2021, eu pude interagir mais com as outras áreas do conhecimento, e me espanta como dentro da própria Unicamp a gente não faz essas conexões, né? Então, eu acho que há grupos muito fortes, eu não sei se a Georgia tem tido contato com eles, né, com o pessoal da PAGU e com outros grupos dentro das ciências sociais da Unicamp, que tem distanciamento de nós aqui, né? Nós aqui que fazemos saúde sexual e reprodutiva no mundo real, né? Quer dizer, usamos a teoria para aplicar na prática, e acho que a gente precisa fazer um esforço maior também aqui dentro. Então, acho que esse tipo de formação, que esse curso que a Laura nos apresenta e oferece, esse pensamento é o mesmo que o nosso, e acho que tem muitas possibilidades de potencializar tudo isso. Laura? Doutora Laura Margarita? ¿Cómo Perdón. están? Bueno, es muy interesante escuchar sus posturas y ver cómo coincidimos en el entender la salud de la mujer desde una visión distinta. Profesora Fernanda, su trabajo y el mío están de la mano. Mi trabajo o sea, mi investigación doctoral es sobre determinantes sociales de la salud de la mujer y cómo abordar la migración, la escolaridad, la condición social, a cómo eso impacta. Digamos, mi trabajo más grande es un trabajo sobre migración, sobre acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en población migrante, desde todas las visiones de la migración. Digamos que tenemos muchos puntos en común porque vivimos la problemática desde la misma visión de que la mujer no es solamente útero y parto y ya está, sino que hay que entenderla en todo su esplendor. Y en ese sentido, que pena enlazo ahí con el otro trabajo que tenemos, nos surgió a nosotros dentro de las preguntas de investigación o dentro de los trabajos, el entender algunas de las problemáticas específicas de la mujer, y les voy a mostrar nuevamente aquí esta pregunta, y es hablar de disbiosis vaginal y de microbioma vaginal como un pedacito de la salud de la mujer a la que no le ponemos mucha atención. Como les decía, CDTs es un centro multidisciplinar. CDTs es un centro multidisciplinar en el que hay todo tipo de profesionales de la salud. Y dentro de los profesionales de la salud que tenemos profesionales de laboratorio y bacteriología. Entonces nos surgió la duda de qué estaba pasando con los reportes de flotis de flujo vaginal y los reportes de extendidos de flujo vaginal de las mujeres, y cómo, si realmente esa información que estábamos obteniendo del laboratorio clínico nos estaba aportando a nosotros como médicos y como profesionales que tratamos a la paciente que consulta por los síntomas. En ese marco, desarrollamos un proyecto de investigación en el que recogimos muestras de flujo vaginal, bueno, reportes, realmente no muestras, reportes de flujo vaginal de 1.300 mujeres en 3 ciudades del occidente colombiano, en Cali, que es donde vivimos, en Ipiales, que es un municipio de Nariño. Nariño es un departamento del sudoccidente colombiano que tiene una grandísima proporción de población indígena, y de Quibdó, en el Chocó, que es un departamento del occidente colombiano que tiene la mayor proporción de población afro del país.
Entonces, lo que quisimos hacer fue como entender qué estaba pasando con los informes y con los reportes, y a partir de ese proyecto que estamos terminando ya recogimos los datos y estamos haciendo el análisis de la información, surge la necesidad de estandarizar la forma en que abordamos la disbiosis vaginal, empezando porque la mayoría de los profesionales desconocen el concepto de disbiosis vaginal. O sea, si no es una infección vaginal, vaginosis bacteriana o vaginitis por cándida, el concepto de disbiosis no existe en la cabeza del profesional, tanto del médico general como del ginecólogo, del médico familiar. Es un concepto teóricamente nuevo que realmente siempre ha estado ahí. Entonces, esto, bueno, hablar un poco del contexto, de la relevancia de la microbiota vaginal. El microbioma vaginal representa más o menos el 9% de todo el microbioma corporal, y pues es diferente, ¿sí? Es diferente y tiene un impacto muy importante sobre las condiciones de la salud de las mujeres, especialmente en la vida reproductiva, pero nos dimos cuenta que realmente los estándares de análisis del microbioma y de cómo interpretar los resultados del laboratorio a la hora de tratar a la mujer que nos llega consultando por síntomas vulvovaginales, pues no lo tenemos tan claro. Entonces empezamos a buscar cómo estandarizar ese diagnóstico. Y nos visionamos este curso que se llama Disbiosis Vaginal del Laboratorio a la Clínica, porque lo que buscamos es formar a los profesionales de las diferentes disciplinas, enfermería, bacteriología, medicina, en todo el proceso que implica procesar un frotis de flujo vaginal, desde la toma de la muestra, el procesamiento en el laboratorio, la estandarización del informe y la interpretación del resultado en la clínica con la paciente. Y lo otro que estamos persiguiendo a través de este proceso es conocer los procesos de investigación en disbiosis vaginal y microbioma de las mujeres, porque vemos muchísima investigación publicada en microbioma intestinal, en microbioma de la piel, algo de cada vez más en microbioma vaginal y en la importancia, por ejemplo, del microbioma uterino en fertilidad, pero de alguna forma, cuando uno revisa la literatura, encuentra que los estudios más grandes se han hecho en Europa, se han hecho en Estados Unidos, especialmente en Europa, pero Latinoamérica no tiene mucha información. Hay algunos grupos de México, algunos grupos de Brasil, pero por ejemplo en Colombia no hay publicaciones casi de microbioma vaginal. Entonces empezamos a trabajar sobre esto y planteamos este curso en el que básicamente lo primero que queremos hacer es estandarizar el concepto de disbiosis vaginal, establecer claramente cómo diagnosticar la disbiosis, qué tipo de disbiosis existe, por qué es importante cada una de ellas, las técnicas de laboratorio para el diagnóstico, cómo mejorar la calidad de los informes, y eso creo que es un problema que no solamente tenemos en Colombia, porque cuando uno revisa la literatura, hay muchísima disparidad en la forma en que se informa, en que se reportan el fresco del flujo vaginal y en que se reporta la información. Entonces, incluso hay algunos estándares para ciertas patologías, pero como tal, para hablar de disbiosis, la información es muy clara, es muy poca, y hay algunos estándares, digamos, algunas patologías que incluso las pasamos por alto y no las tenemos en cuenta. Entonces, empezamos como a trabajar en esto, y lo otro que estamos mirando es cómo impacta la disbiosis en la salud de la mujer. Hablar de investigación, empezar a entender cómo investigar en esto, si solamente nos quedamos, si solamente es relevante hablar de la investigación, por ejemplo, puramente genética y hablar solamente del metaboloma o del microbioma o hay muchos conceptos que aún estamos desarrollando y tratando de entender desde esta perspectiva nuestra, y tratar de conocer qué propuestas de investigación tenemos nosotros y tienen otras personas que nos puedan presentar. Entonces, básicamente, esto es un curso que está diseñado para dictarse en una tarde, dirigido a profesionales de bacteriología, medicina, enfermería, medicina en todas las especialidades, pero especialmente aquellos que hacemos atención primaria en salud con las mujeres, es decir, medicina familiar, medicina general. Yo no conozco mucho de cómo funciona
la formación médica en Brasil. Entonces, no sé si ustedes tengan la figura del médico general o todos tengan que hacer una residencia, pero en Colombia existe la figura del médico general. Entonces, ellos abordan el 80% de los problemas de salud de las personas y para ellos este tema del flujo vaginal es una consulta del día a día. Entonces, abordar con ellos el diagnóstico y el tratamiento es clave y lo dividimos hablando de qué son, una introducción de qué son los microbiomas, para qué sirven, por qué son importantes, un bloque de bacteriología que va a abordar todo el tema de preanalítica, analítica y posanalítica del flujo vaginal, un bloque de clínica para abordar cada uno de los diferentes tipos de disbiosis, entonces hablar de vaginosis bacteriana, de vaginitis fúngica, pero también incluir otros conceptos que son más nuevos o no son tan nuevos, pero que no los tenemos tan claros, como la vaginitis aeróbica, la citólisis, otro tipo de patologías que no tenemos tan claras y hablar de las perspectivas de investigación en esto y de las alianzas en investigación. Y finalmente cerramos este proceso con un segundo día, que es un simposio de investigación en microbiomas y salud de la mujer, en donde estamos invitando a diferentes profesionales de la región y pues de otras partes. Tenemos hasta ahora investigadores colombianos, de México. Obviamente estamos haciéndoles la invitación a ustedes a venir a participar en este simposio en el que lo que queremos es mostrar qué estamos haciendo nosotros en investigación en microbioma, qué hay y cómo abordarla. Y pues esa es como la otra invitación que les tenía o que les teníamos, es en ver también este otro pedacito de la clínica en la salud de la mujer desde otra visión. Porque, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando en el proyecto de nosotros es cómo la etnia o cómo el lugar de residencia impacta en que la microbiota es diferente, en que el comportamiento de las patologías infecciosas y de los desenlaces perinatales son distintos si la mujer vive en el área urbana que en el área rural. Como otros factores determinantes de la salud determinan también la microbiota, o sea, la alimentación, el acceso a saneamiento básico, entre otras cosas que hemos encontrado y que nos parece que uno diría, pero esta gente está hablando acá de antropología y luego viene y me habla de frotis, de flujo vaginal. No, pues es que están totalmente ligados, así uno no lo vea que va tan de la mano. Entonces, pues esa es la otra invitación que les tenemos. Esto ya está a la vuelta de la esquina. Este curso está programado para el 18 de noviembre, para el viernes 18 de noviembre, es decir, en 2 meses. Y la idea pues es hacerlo de forma virtual. Acá estamos trabajando con la Sociedad Vallecaucana de Ginecólogos también. Ellos nos están dando una mano en la parte de la difusión y pues queremos invitarlos no solamente a participar como participantes del curso en términos de tomar el curso, sino también como expositores y a contarnos si están trabajando en este tema y pues están interesados en unirse a nosotros en este proceso. Doutora Laura Margarita, a gente temos no Departamento de Tocoginecologia grupos de pesquisa, de investigação, trabalhando com esse tema de saúde vaginal, né? E, inclusive avaliando microbiota e podendo ir investigação de metabolômica e outras investigações a respeito da influência desses aspectos nos desfechos maternos e perinatais, na saúde sexual e reprodutiva da mulher. Mas eu gostaria de destacar uma questão extremamente importante. A doutora Laura Margarita traz uma ideia integrada de uma extensão associada a um processo de investigação. De trazer um processo associado a um projeto de pesquisa, de investigação dos fatores determinantes dos desfechos
maternos e perinatais, de saúde sexual e reprodutiva, traz um componente de intervenção, de extensão de conhecimento e de formação de público, né, de formação de profissionais, de formação para a utilização disso. Isso é algo extremamente importante. Hoje, como coordenador de extensão da Faculdade de Ciências Médicas, a gente tem estimulado a ver a interação entre oportunidades de pesquisa e oportunidades de extensão à comunidade, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista de assistencial, de construção de conhecimento conjunto. Então, nesse sentido, há essa provocação, esse convite, nos traz a reflexão da necessidade de integrarmos possibilidades de atuação conjunta como associados às nossa investigação, formas de estender à comunidade o conhecimento produzido e produzir junto com a comunidade esse conhecimento. E aí, para isso, eu queria trazer um pouco a conversa o professor Luiz Bahamondes, que está aqui conosco hoje nessa reunião, com o objetivo de olhar para isso, de que maneira que é possível, então, a gente estabelecer e reforçar essa parceria Sul-Sul que estamos promovendo a partir por exemplo, a partir do Hub da Organização para a Formação de Profissionais em Saúde Sexual e Reprodutiva, que o Semicamp tem como parceria de OMS. E com a possibilidade acenada mais fortemente nessas últimas semanas, do CAISM ser um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde para a saúde sexual e reprodutiva. O CEDETS recentemente recebeu, no final do ano passado, recebeu o CEDETS lá da Universidade del Valle, recebeu a nomeação como centro colaborador da Organização Mundial de Saúde. Então, como é que isso que é importante, qual é a importância disso, como é que é possível fazer e reforçar essas interações Sul-Sul na produção de conhecimento científico? Bom dia. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade de participar. Acho que Margarita sabe que Semicam, que es una NGO asociada al Departamento de Ginecología y a la Universidad de Campinas, hace 4 años que fue designada por la OMS como HAP. O HAP es o centro encargado de capacitar pessoal, recursos humanos en salud sexual y reproductiva, básicamente para hacer pesquisa. Y a través de eso nos temos bolsistas, temos tido y temos ainda bolsistas de Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Moçambique, Brasil, y acho que por ahí fiqué. Para ver lo que veis, vamos a tener bolsistas de Bolivia, de El Salvador, no me lembro. Tá bom. Além de eso, hemos impartido cursos de metodología de pesquisa, de cómo escribir un protocolo, cómo escribir un paper, estadística avanzada, etc. En esta semana que está corriendo, estamos grabando nuevamente estos cursos en portugués, porque siempre nos focamos con los cursos en español y a OMS nos pidió para focarnos ahora en portugués. Y o Rodolfo decía ahora de que estamos en tratativas de centro colaborador. Aparentemente Rodolfo va a ser Semicampi nomás, porque eso es más fácil de hacer y a OMS ya dijo que no sería impedimento ser centro colaborador para recibir recursos de OMS. Entonces, mañana tenemos una conversa para definir un poco eso, Rodolfo. De todas formas, si los centros colaboradores Semicampi y Departamento CAISMI nos consideramos que estamos inmersos por este convenio guarda-chuva que tenemos hace muchos años. Dentro do espíritu do HAP, Margarita, está
en establecer convenios, en establecer cooperación, en establecer formas de cooperar con los otros países latinoamericanos y con centros de pesquisa. Y con Colombia hemos tenido una longa historia de cooperación, básicamente a través del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Teniendo bolsistas para acá, tenido bolsistas para allá, entonces con Cali, con Medellín, con la Universidad del Valle, básicamente es a mayor grado de cooperación. Entonces, yo quería, no sé si você, Margarita, está ciente da existência do HUB, e pode visitar a página do Semicamp, donde están todos los dados y todo lo que hacemos en relación a este proyecto. No sé, Rodolfo, si eso es lo que usted esperaba de mí o que era alguna otra cosa. Não, para a gente continuar nessa provocação de possibilidades de parceria. Então, eu acho que a possibilidade de parceria está sempre aberta. O problema é que a OMS considera que Colombia es país desenvolvido, igual que Brasil. Na realidade, cuando comparamos con El Salvador o con Nicaragua, obviamente que Colombia es país desenvolvido. Entre tanto, obviamente que no somos ni Brasil ni Colombia. Ni los chilenos que hayan que son desenvolvidos, mas ainda no son también. Entonces, yo acho que las posibilidades de cooperación son grandes. O fato de no ter bolsistas de Ecuador, por ejemplo, que no era uno de los países prioritarios para OMS y a OMS no ter dito nada. Esto claramente abre a posibilidades de ter bolsistas colombianos apoyados pelo HUB o apoyados parcialmente pelo Ministerio de Educación do Brasil y pelo HUB. Entonces, acho que es una excelente oportunidad, Margarita, una oportunidad excelente, Rodolfo. Feito, vou passar para a professora Fernanda. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a professora Laura por esse trabalho com microbiota. Eu não trabalho com microbiota, nós temos aqui no departamento, como o professor Rodolfo falou, mas eu acho que é importante, Laura, essa construção de um padrão que não seja eurocêntrico para o tratamento médico das nossas mulheres. Então, eu acho que toda essa desconstrução dessa medicina eurocêntrica trazida para nós é muito importante. Nós somos todas aqui mulheres latinas e que fomos sempre tratadas dentro do padrão eurocêntrico médico, né? Então, eu acho que essa desconstrução e esse novo olhar que começa aí na parte da microbiota que você trouxe para a gente, é um passo para a gente pensar em outras coisas muito simples, como curvas de ganho de peso, como coisas tão básicas, né, da necessidade do pré-natal e outras construções mais aprofundadas nesse sentido. E eu vou passar um pouquinho a palavra para a Odete, que é minha aluna de doutorado, que eu acho que é uma pessoa que pode contribuir e fazer um link direto aí com a Georgia. Odete, vou passar a palavra para você, tá? Mas eu, assim, parabenizo por essa desconstrução e esse olhar que a gente precisa ter como mulheres latinas. E a gente precisa se unir, porque temos um potencial enorme para essa produção de conhecimento. Hola. Quer tirar a máscara? Não, pode tirar. Hola, buenos días a todos y a todas. Laura, yo soy alumna de la posgraduación, soy psicóloga y soy cubana, y entonces aquí en la posgraduación yo tuve muchas oportunidades de desarrollar conocimientos de diferentes perspectivas. Encontré muy interesante el curso que están haciendo esa propuesta para nosotros estudiantes de la posgraduación. Creo que va a ser fundamental tener esa visión que ustedes nos están proponiendo, y
yo creo que se integra muy bien con las líneas que trabaja la posgraduación de tocoginecología, sobre todo pensando que en nuestra posgraduación tenemos alumnos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas. Yo soy psicóloga y también hay alumnos de fisioterapia, alumnos de educadores físicos, nutricionistas. Entonces, yo creo que dialoga muy bien con las líneas y la idea de la posgraduación. Entonces, yo agradezco y tengo interés también de participar en el curso que ustedes están proponiendo actualmente. Qué bueno, gracias. Qué bueno que genere la inquietud. A nossa professora Maria Laura disse que a coordenadora da nossa pós-graduação reforçou a disponibilidade e interesse em parcerias formais, de cursos em conjunto, de estabelecimento de intercâmbio de professores e alunos. Professora Eliana. Fechado o seu microfone. Desculpa. Não, coincidentemente, Laura, hoje, das 7 às 8, eu dei aula para os residentes sobre citomegalovirose, herpes vírus e HPV durante a gestação. E uma coisa a que eu me referi muito fortemente é a valorização hoje da disbiose para entender os mecanismos fisiopatológicos que levam a complicações na gravidez, incluindo o tema que está quente nas conversas, que é a história do HPV causando aborto natimorto, parto prematuro, rotura de membranas, e o potencial impacto, por exemplo, da vacinação contra HPV antes e durante a gestação, em populações que não têm alta cobertura, para reduzir os efeitos durante a gestação. A minha área de pesquisa original é infecções na gestação, e entender essa dinâmica sempre foi, para mim, vamos dizer assim, a resposta de $1 milhão, como nós dizemos, porque é isso que vai explicar uma série de relações que nós temos visto e antes desconhecíamos. Então, acho que é muito importante essa abordagem, e aí a Fernanda tocou nessa questão, nós, mulheres latinas, mas existe aí uma questão também da nossa genética, né, da nossa miscigenação, que leva a efeitos que, eventualmente, em trabalhos feitos em outras populações, a gente pode não ter o mesmo resultado. Então, sim, eu acho que tem bastante repercussão esse interesse aí de vocês com os interesses e com a história do departamento e com este futuro na área de infecções. Eu, atualmente, estou coordenando a Comissão de Infecções durante a gestação na FIGO, e tem sido uma área ainda difícil da gente desenvolver na FIGO, porque os assuntos ainda estão em outras infecções, que são muitas, mas eu acho que ela está sendo mais gestada, vamos dizer assim, está se cuidando mais desse assunto no grupo de prematuridade, e aí o Rodolfo tem acompanhado mais. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer isso para você, que, de fato, a gente tem tentado chamar atenção, já para quem está na clínica, dessas associações, mas há muitas interrogações não respondidas ainda, inclusive definições, como você disse. Gracias, profesora Elena, por la intervención. Eso es clave. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto estamos trabajando con el departamento de ginecología. O sea, yo soy ginecóloga e irónicamente no hago parte del departamento de ginecología de la Universidad del Valle, pero sino de salud pública, porque trabajo más en salud pública. Pero estamos aliados con ellos porque el entender este fenómeno es una cosa que trasciende, ¿sí?, mucho más allá. Y de hecho, uno de nuestras perspectivas de investigación y del futuro de esto es entender cómo es ese comportamiento de la microbiota latinoamericana. O sea, queremos o estamos trabajando, estamos construyendo un protocolo de investigación y son totalmente bienvenidos a participar en él, de recoger muestras de nuestras mujeres y entender
¿sí? Desde la genómica, ¿qué lactobacilos tienen las mujeres colombianas? ¿Qué lactobacilos tienen las mujeres en Brasil? ¿Qué lactobacilos tienen las mujeres en Ecuador? O sea, la idea es, lo que hemos encontrado de publicaciones son publicaciones muy pequeñas en México y algunas pequeñas también en Brasil y ya. Nadie más, o sea, no hay nadie más si lo está trabajando, lo está escribiendo o no sabemos si lo están trabajando, porque Europa ya tiene completamente estandarizado qué tipo de lactobacilos tienen las mujeres nórdicas, de las mujeres de Europa Oriental, de las mujeres, ¿sí? Nosotros no lo sabemos. Y por eso es tan importante estas alianzas, como las planteaba el profesor Rodolfo, sur-sur, porque nosotros somos los que vivimos nuestras problemáticas. O sea, nuestros problemas de salud son distintos y nuestros abordajes deben ser distintos a lo que hacen los europeos y a lo que hacen los norteamericanos, porque nuestras condiciones de salud son diferentes. Entonces es de ahí, digamos, el entender cómo estas alianzas son súper relevantes, porque somos más parecidos que diferentes y porque trabajando conjuntamente es más fácil conseguir una financiación grande para hacer un proyecto grande que nos permita entender este fenómeno en la prematuridad, en el aborto, en la infección por VPH y el cáncer de cuello uterino, que también es una de las, como de las problemáticas en donde se ha visto que la disbiosis vaginal podría tener un rol, e incluso en la preeclampsia. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos y que necesitamos empezar a entender mejor. En endometriosis, en todo, está aí a microbiota. O professor Cássio Cardoso colocou no chat aqui da nossa reunião que, inclusive, a questões de acesso ao serviço de prevenção de câncer de colo uterino, detecção de precoce de mama, são extremamente importantes de que a gente faça também construa parcerias para identificação, para entendimento disso, dentro do contexto latino-americano. E aí, sim, eu vou caminhando. É uma pena que a professora Mercedes Salcedo não pôde participar, que traria também uma visão do CEDETS, do Centro, né, da Investigação que acontece de uma maneira geral no centro, que é o Centro Colaborador da OMS pela Universidade del Valle. De qualquer forma, a ideia, e aí caminhando para um fechamento, é de lembrar e estabelecer claramente entre nós a necessidade de parcerias latino-americanas para identificação de questões relacionadas às nossas populações, fugindo, como a professora Fernanda falou, de uma noção eurocêntrica de determinantes da saúde, de condicionantes e de tratamentos direcionados para populações que não são a nossa cara. A construção de uma identidade latino-americana passa pela identificação da nossa força na produção de ciência e na organização conjunta de instituições para que a gente consiga propor formas de olhar para essa nossa população latino-americana, que é nossa cara, de uma maneira diferente. A integração de instituições permite, desde a gente construir uma política, uma pesquisa que é mais socialmente adequada, assim como a gente conseguir formar pessoas e profissionais que sejam mais adequados às necessidades da nossa população. Nesse sentido, eu abro novamente para a professora Laura Margarita, para poder caminharmos nas possibilidades de encerramento e nas possibilidades objetivas de entendimentos futuros nesse sentido. Gracias, profesor Rodolfo. Yo creo que el primer paso es ampliar los convenios, es entender cómo las dos universidades están aliadas ya y cómo ampliar, porque lo que entendemos, y es una tarea que tenemos que mirar, es hasta dónde tenemos el convenio. Entiendo yo que nuestro convenio se limita
específicamente al intercambio de estudiantes. Estamos totalmente abiertos a que estudiantes de ustedes vengan a Cali a trabajar con nosotros en CEDETES, a trabajar con nosotros en lo que estamos haciendo, e incluso en otros departamentos. En el departamento de ginecología, con alianzas bien hechas, con absoluta certeza, ellos también van a estar interesados en tener estudiantes acá y estudiantes nuestros que vayan allá a aprender de lo que ustedes están haciendo. Pero para poder fortalecer la relación, lo primero que tenemos que hacer es establecer una alianza clara en el papel, porque a veces eso se vuelve una barrera. El que el convenio dice que usted puede trabajar con el intercambio de estudiantes, pero no está incluido la alianza de los grupos de investigación o la colaboración, porque a la hora, no sé, de la distribución de los recursos, de los procesos, de las muestras, etcétera, se vuelve un lío. A nosotros nos pasó en el grupo de salud sexual y reproductiva con un proyecto que teníamos con la Universidad de Durango en México, que no hemos podido empezar la recolección de datos porque el convenio no decía que podíamos hacer investigación y tuvimos que rehacer un nuevo convenio y ese proceso lleva un año. Y eso retrasa los procesos. Entonces, yo creo que el primer paso para trabajar en conjunto es entender bien administrativamente cómo aliarnos para que eso no se convierta en una barrera más adelante. Y digamos que aquí a la vuelta de la esquina está el curso de disbiosis, están totalmente invitados a participar. Si alguno de ustedes está interesado en presentar una ponencia en el simposio que tenemos de investigación en disbiosis y microbiomas de la mujer, y microbiomas y salud de la mujer, tenemos espacios todavía para investigadores que estén interesados en presentar sus propuestas, y ahí pues estamos abiertos a escucharlos y a darnos la mano y a caminar juntos al futuro de esta cosa, que sea lo que sea que salga de esto. Muchas gracias. Então, em resumo, temos muitos interesses comuns, desde a construção, desde temas específicos como câncer de colo, câncer de mama, desbioses vaginais, alguns temas de obstetrícia, planejamento reprodutivo, como a professora Cássia bem colocou aqui no chat, mas temos essencialmente um ponto em comum: a construção de uma identidade latino-americana, seja na pesquisa, seja no reconhecimento das nossas necessidades como algo de uma alteridade diferente de um eurocentrismo atualmente imposto na ciência. E para isso, o caminho é conversarmos, o caminho é trabalharmos em conjunto. Nesse sentido, eu agradeço imensamente essa possibilidade de conversarmos, de iniciarmos essas discussões, essas conversas. Certamente isso vai desenrolar em identificação de pontos em comum que sejam mais objetivos, que a gente possa ampliar as parcerias formais, mas isso não impede que já estabeleçamos parcerias informais para estabelecimento de projetos de pesquisa, de ampliação, e creio que há necessidade de avançarmos em uma ciência mais adequada para a nossa população latino-americana. E aí eu passo a palavra à professora Fernanda para o encerramento dessa nossa conversa. Bom, mais uma vez, só agradecer muito professora Laura, a Georgia, né, por estarem aqui conosco, o professor Rodolfo, por ter trazido esse tema. Eu estou atualmente como chefe de departamento, então eu tenho que fazer essas coordenações todas de trazer temas importantes para nós. E não tenho dúvida que esse foi muito importante, e como disse no começo, são sementinhas que a gente planta, semilhas, né? Semilhas que são plantadas e que vão trazer frutos futuros, tá? E aqui a Georgia já fica conhecendo a Odete também, vocês são alunas de doutorado, com algumas coisas que podemos trabalhar juntas, e aproveito, né, essa oportunidade aqui também. Não sei se Laura ou Georgia querem completar mais alguma coisa, fazer alguma
uma observação final, senão depois eu já convido todos para a nossa próxima reunião. Quer colocar alguma coisa a mais? Laura e Georgia, fiquem à vontade. Não? Creio que não, na verdade, só agradecer essa possibilidade. Eu estou muito feliz de ter conseguido, então, reunir todo mundo aqui para fortalecer essa parceria Sul-Sul, que é muito importante mesmo, e também de poder estar mais próximas de vocês, né, que são da casa, né, a gente tudo pertinho e às vezes dialoga tão pouco, né, então vamos trocar. Obrigada, viu? Obrigada, Georgia. Muchas gracias por la oportunidad. La idea es seguir trabajando. O sea, la idea es crear los puntos y las alianzas para seguir trabajando y que no sea una sola vez que nos veamos, sino que esto se vuelva algo regular en el marco de las posibilidades, entendiendo las limitaciones del tiempo y sobre todo que se convierta en una realidad las colaboraciones. Y surjan de ahí proyectos conjuntos, alianzas reales y tangibles que nos permitan avançar. Muito obrigada, agradeço também a professora Eliana, professor Barramondes, a presença deles aqui, a posição que eles ocupam é muito importante para a gente conseguir fazer essas alianças, certo? Então, aproveito agora para convidá-los para a nossa próxima reunião. Vou pedir para o Caio, que está aqui no secretariando, colocar aqui para a gente. Então, na semana que vem, temos aqui professora Joana e professora Eliana falando da Escola Médica de Excelência, perspectivas para o futuro. Nós trabalhamos aqui com o ensino de graduação em medicina e vai muito no sentido do que foi falado hoje, né? Assim, a gente está num momento de reforma curricular, temos vários alunos aqui, vocês são testemunhas que nós estamos preocupados com isso, e a gente vai trazer essa discussão para a semana que vem. Então, todos convidados, e espero que tenham gostado e aproveitado muito essa reunião de hoje, que foi, para mim, muito produtiva. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau. Gracias. Tchau, gracias. Gracias.